Paz do Senhor, louvamos a Deus por mais esta manhã e podermos dar sequência aos nossos estudos bíblicos, a nossa escola bíblica dominical, e louvamos a Deus porque já chegamos à nossa 7ª lição. O tempo tem passado depressa e vamos continuar louvando e glorificando ao Senhor e podendo meditar na sua palavra. Vamos orar nessa hora, dando início à nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Pai amado, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar na tua presença, na tua casa, ó Deus, para juntos aprendermos a tua palavra. Abençoa, Deus, a escola bíblica dominical. A cada irmão, a cada irmã, a cada aluno, cada professor que tem assistido, ó Deus, às aulas e participado conosco, ó Deus, desse estudo, desse trimestre. Ó Senhor, que possamos ver a cada dia o teu povo sendo fortalecido na fé, edificados no Senhor, fortalecidos no teu poder. Ó Deus, muito obrigado, ó Senhor, porque podemos estar aqui nesta manhã e os teus filhos nos seus lares podem, ó Deus, acompanhar o estudo da tua palavra. Que esta palavra, ó Senhor, vá de encontro a cada coração. E tu abençoes, ó Deus, a tua igreja e que possamos ver vidas, ó Deus, sendo fortalecidas no Senhor. Te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus e vamos nesse momento estar louvando ao Senhor com o nosso presbítero Jeremias, que estará louvando a Deus juntamente com você na sua casa, aí talvez no seu trabalho, na sua condução, acompanhando o nosso programa através do YouTube, das nossas redes sociais, da nossa web rádio, do Facebook. Você estará juntamente conosco louvando ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor nessa hora. Graça e paz, meus amados irmãos. Louvemos ao Senhor com alegria, com o hino da nossa harpa cristã, hino de número 291, que fala sobre a mensagem da cruz. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu,
meu Jesus, para dar-me o perdão. E me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus, porque já estamos na nossa 7ª lição, e eu quero lembrar os amados irmãos, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no 2º capítulo, nós estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, dos versículos 14 ao versículo de número 19. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia para participar conosco dessa escola bíblica dominical, eu quero lembrar os amados irmãos que nós não estamos mais fazendo o nosso programa ao sábado às 19 horas. A pedido do nosso pastor, presidente, nosso pastor Timóteo Ramos de Oliveira, esse trabalho foi convertido na própria escola bíblica dominical. Então, todos os domingos às 9 horas da manhã, no horário de costume da nossa escola bíblica, estaremos juntos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Então, amados, eu quero que você se recorde disso. Em vez de estarmos juntos aos sábados, às 19 horas, estaremos sempre aqui no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. E eu já quero lançar um desafio para que você possa convidar os seus amigos, os seus irmãos aí da congregação, os nossos queridos companheiros, dirigentes de congregação, lembrar ao povo que a escola bíblica dominical está ativa. Estaremos sempre aqui ministrando a palavra do Senhor, todo domingo às 9 horas da manhã. Então, lembre de participar conosco desse trabalho maravilhoso que é aprender a palavra de Deus. É importante nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E através disso, você vai poder crescer, ser edificado, fortalecido na fé e ter armas. A palavra de Deus nos dá 3 prerrogativas, 3 condições, que são para mim as melhores condições para um servo de Deus. Primeiro, que a palavra te dá a arma poderosa para lutar contra o inimigo, que o apóstolo Paulo, escrevendo os Efésios, diz que a palavra, aquele que maneja bem a palavra, é como aquele que maneja a espada do Espírito. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados. E se você tiver nesta guerra, você precisa estar armado, e a nossa arma é a espada do Espírito. A segunda condição que eu vejo é que através da palavra você pode se defender também nesta guerra, porque a palavra do Senhor, ela produz naquele que ouve a fé.
A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, através desta fé, na luta, na guerra espiritual, a igreja está protegida, pastor, porque ela tem o escudo da fé. E nós sabemos, querido, que todos os dias o inimigo de nossas almas está enviando o seu dardo inflamado, conforme diz as Escrituras, o dardo inflamado do maligno. E você, com o escudo da fé, querido, você vai ser protegido, aleluias, pela palavra. Amém? Então, a primeira condição é a espada do Espírito, a palavra. A segunda condição extraordinária para a igreja é o escudo da fé. E a terceira, que para mim é uma condição sine qua non, sem a qual ninguém verá o Senhor, é a santidade. Queridos, estamos vivendo a última hora da igreja sobre a face da terra. Então, é preciso nós estarmos nos purificando, nos limpando. E esta palavra, amados do Senhor, é que vai produzir a nossa santificação, a purificação, porque somos lavados pela palavra. Então, escola bíblica dominical e o estudo que é realizado aqui toda sexta-feira de ensino da palavra de Deus é o fortalecimento da igreja para atravessar os dias difíceis. Estamos vivendo tempos trabalhosos, então você precisa estar fortalecido na fé. Amém, queridos? Então, voltando aqui à nossa lição de número 7, estamos estudando a revista A Igreja Eleita, né? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Oh, aleluias, a promessa está se cumprindo na vida da igreja a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lição de número 7, que tem como tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática, o nosso pastor Douglas Batista, comentarista da CPAD, da nossa revista desse trimestre, diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe, conforme temos anunciado, está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 14 ao 19. E como é costume nosso, na nossa igreja, nós fazemos a leitura de forma responsiva. E eu quero convidar aqui o ministrante desta manhã, o nosso pastor Moisés Santos, para juntamente conosco fazermos a leitura bíblica em classe. Amém? Versículo de número 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, nós vamos ouvir a ministração da palavra de Deus com o nosso pastor Moisés Santos. E você esteja aí, ligadinho, com a sua revista, você que ainda não adquiriu sua revista,
As revistas estão disponíveis aqui na nossa sede. Você pode passar aqui, há na portaria algumas unidades para que você possa adquiri-la e levar para casa esse riquíssimo conteúdo da palavra de Deus. Amém? Vamos ouvir a ministração com o nosso pastor Moisés Santos. Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus nos conceda um domingo muito abençoado, muito feliz, muito alegre na presença do Senhor. E quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos para juntos pensarmos e meditarmos na lição deste domingo. Agradeço a Deus, em primeiro lugar. Agradeço também ao nosso querido pastor Timóteo, ao pastor Cândido, pastor Leandro, pastor Joel Belon, que são os que fazem parte da direção da Escola Dominical, por esse convite para estar aqui junto com os irmãos para pensarmos nesta lição tão abençoada e importante que faz parte desse trimestre. Então, vou tentar ser bem breve, vou tentar ser objetivo e trazer, na medida do possível, algumas aplicações que essa lição venha nos permitir dar. Então, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Só o tema já nos faz pensar em dois apontamentos, em duas direções. Uma vertical e uma horizontal. De Deus com os homens e os gentios com os judeus, ou judeus e gentios. Então, só o tema dessa lição já nos faz pensar nesses dois direcionamentos. E eu coloquei no roteiro alguma coisa para que a gente possa entender mais. Eu sei que os irmãos são estudiosos da Bíblia, mas eu coloquei algumas especificações de algumas palavras para um melhor entendimento nosso. Por exemplo, eu comecei com reconciliação, que é o tema da nossa lição, que quer dizer fazer as pazes, restaurar uma amizade. Só precisa de reconciliação quem está em inimizade. Quem está em amizade perfeita não precisa de reconciliação. Se eu estou em pleno acordo e amizade com o pastor Cândido, não há o que reconciliar, né? Isso já estamos reconciliados. Mas a reconciliação é a restauração de uma amizade, ou fazer as pazes. Judeus, nós vamos falar também nessa lição, é toda a nação ou povo escolhido desde Abraão, ou todo o povo que saiu do Egito. Esses são os judeus. A igreja, ou melhor, os gentios, são todos que não são judeus. Amalequitas, filisteus, o povo da Mesopotâmia, esses todos não são judeus, são gentios. E a igreja, que são os judeus e gentios convertidos a Cristo, ou a totalidade de pessoas salvas em Cristo hoje. Então, toda a totalidade de pessoas salvas, no entendimento melhor nosso, falando hoje, e falando de judeus e gentios, a igreja é formada por judeus e gentios convertidos a Cristo. Nós vamos falar também da paz, que é no mais fácil entendimento, no mais conhecido, ausência de guerra. Quando se fala de paz, pensa-se que alguém que não está em guerra. Eu, dando uma palavra aqui um dia desse, aqui na sede mesmo, eu falei sobre isso. Por exemplo, dei o exemplo de Estados Unidos não estar em guerra com o Irã. Paz. Ou o Brasil, que é um país, graças a Deus, pacífico, não está em guerra com ninguém. Estamos vivendo a paz.
Mas também, mais na frente, eu coloquei só esse significado, porque lá na frente a gente vai tentar falar um pouquinho mais de paz. Mas o mais entendido de que seja paz é a ausência de guerra. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor. Na introdução, eu coloquei que o tema nos mostra 2 tipos de reconciliação. Eu acabei de falar do vertical e do horizontal. Mas antes, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante que está na nossa verdade prática. O pastor Cândido acabou de ler aqui a verdade prática. Não é o tema hoje, nem vamos entrar nesse mérito, mas eu queria só para dar um entendimento melhor. Ao morrer na cruz, diz assim a verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Bem verdade que o nosso querido pastor Abiezé Apolinário já bem discorreu aqui sobre eleição e predestinação. Não é esse o caso de hoje, o tema de hoje. Mas como ele aqui no texto áureo tocou nesse assunto dos eleitos, eu senti no coração o desejo de passar o entendimento melhor que eu já tive de eleição, predestinação. Como ele fala aqui dos eleitos, o melhor entendimento que eu já tive, a melhor explicação está numa das nossas Bíblias, é um navio que está predestinado ao céu. Existe um navio, este navio está predestinado a ir ao céu. Isso é fato. Esse navio tem um capitão. Esse navio tem um capitão. E ele está predestinado a ir ao céu. Quem está nesse navio está eleito. Se quiser sair do navio, como a gente usa na expressão aí, abandonar o barco, se sair do navio, não está mais eleito. Foi o melhor entendimento que eu já tive sobre essa posição de eleição e predestinação. Só passando rápido, porque eu vi a necessidade de expor isso aqui. O navio é a igreja. O capitão é Jesus. Quem estiver no navio está eleito. Se alguém quiser sair do navio, deixa de ser eleito. Para os irmãos entenderem. Então, a reconciliação, ela tem 2 sentidos, vertical e horizontal. Se a gente for ver em Efésios, na leitura própria em classe, no capítulo 2, versículo 16, nós vamos ver que essa reconciliação foi necessária entre o homem e Deus. No versículo 16, no versículo 14, nós vamos ver que foi necessário a reconciliação entre judeus e gentios. Essa é a primeira posição que a gente colocou aqui. O próprio Deus tomou a iniciativa de reconciliar-nos. Veja bem que Deus não é o ofensor. Deus não é o que pecou. Deus não é o ofensor. Nós é que ofendemos. Deus não pecou. Nós é que pecamos. Deus não precisa de reconciliação. Nós é que precisamos de reconciliação. E normalmente, às vezes com muita raridade acontece o contrário, mas quando uma pessoa provoca uma quebra, quem é que não lembra aqui da nossa infância, lá na escola, quando éramos da nossa infância, que havia uma desavença com um coleguinha e fazíamos assim, ó. Aí mandava alguém cortar. Lembra disso, pastor? Aí alguém vinha aqui, ó, tá desfeita a amizade. Quem não lembra disso, né? E depois, para refazer, era um problema. O grupo de amigos ia na casa daquele colega que você estava com a amizade rompida. E vamos lá, vamos, eu não vou porque... Aí sempre
tinha aqueles que pegavam, vamos lá, e conseguia levar, e chegava lá na casa, e pegava uma mão aqui, pegava alguém, empurrava, e juntavam as mãos. Estava refeita a amizade. Mais ou menos assim que nós estávamos sem reconciliação, estávamos em inimizade, mas Jesus Cristo veio aqui, enviado por Deus, para acabar com esta dificuldade da inimizade que havia entre um homem. E eu disse que normalmente quem procura reconciliar é quem ofende. Ele passa um tempo, vai lá, olha, me perdoa, eu fiz isso, e vamos seguir a vida normal. Nesse caso, Deus que tomou a iniciativa de buscar a reconciliação com o homem. Ele não esperou que o homem tomasse essa atitude, que talvez não teria isso. Mas o próprio Deus tomou a atitude de buscar a reconciliação. Embora ele não pecou, nós que pecamos. Embora ele não falhou, nós é que falhamos. Embora ele não nos ofendeu, nós que o ofendemos. Embora ele não necessite de reconciliação, nós que necessitamos da reconciliação. A barreira de separação foi desfeita através do sacrifício de Jesus na cruz. Se a gente for olhar Hebreus, vamos ler a Bíblia, que é bom sempre ler. Hebreus capítulo 12, o versículo 2, está escrito assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Foi só porque ele veio aqui e suportou a cruz, sofreu por mim e por você. Foi por isso que esta inimizade, essa barreira, este muro que daqui a pouco nós vamos falar, foi desfeito. Acabou a barreira da separação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora, uma coisa interessante que eu anotei aqui é que a barreira de separação foi desfeita através do sacrifício e agora nós, como embaixadores, temos a responsabilidade de conclamar a reconciliação a todos os homens. Esta responsabilidade agora também cai sobre nós. Nós precisamos levar ao homem essa reconciliação, porque somos embaixadores. O embaixador, ele vive em terra estranha. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele vive aqui, se habitua conosco, mas ele não deixa de ser norte-americano. Da mesma forma, o embaixador do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não deixa de ser brasileiro, mas ele vive em terra estranha. E o embaixador tem que representar bem a sua nação, tem que representar bem o seu país. Ele não pode, de maneira nenhuma, deixar uma mancha, uma mácula, mas o embaixador, ele representa bem o país dele. E nós somos embaixadores, estamos em terra estranha. Estava conversando agora há pouquinho com o pastor Cândido e estamos muito próximos de ir para a nossa pátria, o céu. Nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros e somos embaixadores para conclamar essa reconciliação, porque muitos ainda necessitam de se reconciliar com Deus. E nós, como embaixadores que somos, não somos daqui, somos da pátria celestial. Estamos aqui de passagem e temos que representar bem e pregar e ensinar que o homem precisa de reconciliação. O embaixador não se naturaliza. Aí eu vou lá para os Estados Unidos ser embaixador e com o tempo eu vou me naturalizar americano. Não, ele continua sendo brasileiro. Ele não se naturaliza. Nós não nos naturalizamos aqui. Nós não pertencemos aqui. Estamos aqui vivendo no meio desse mundo, mas como aquela garça que passa para lá e para cá no meio do pântano,
branquinha, mas não se suja, sai branquinha para a sua árvore para repousar à noite. Nós, como embaixadores, temos que representar bem e não manchar as nossas vestes. E a outra coisa que me chama a atenção, como embaixadores, como a mulher samaritana, lá em João, capítulo de número 4, vamos ler bem rapidinho. João, capítulo de número 4, nós vamos ver nos versículos de número 28 e 29, o seguinte. João, capítulo 4, versículos 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Nós, como embaixadores, eu disse que eu ia ser claro e objetivo e tentar trazer algumas aplicações para nós. E nós, como embaixadores, temos que fazer como a mulher samaritana, que ela não ficou satisfeita só para ela. Ela largou o cântaro, foi na cidade e buscou homens, muitas pessoas, para ouvirem aquilo que Jesus estava falando. Nós, como embaixadores, precisamos trazer pessoas a Cristo para a reconciliação. Precisamos fazer isso. É bem verdade que o tema da lição, quando ele fala de judeus e gentios, nós vamos ver que havia realmente uma barreira de separação por causa do exclusivismo religioso. Eu estou aplicando nos nossos dias, mas lá atrás, judeus e gentios viviam uma inimizade terrível, que foi preciso ser derrubado um muro. Através de Gênesis, que é considerado por muitos o capítulo mais triste da Bíblia, pois registra a queda do homem quando reconhecem Adão e Eva que estavam nus. Tem início o surgimento do abismo, aí começa tudo. Deus fez o homem perfeito para viver muito, não provar da morte, ter sempre saúde. O problema é que, por uma falha lá atrás, no Éden, Adão e Eva não vigiaram, foram iludidos pela serpente, e aí começa o abismo. Eu disse que Deus criou o homem para viver muito, não provar da morte, não pecar, mas aí tem início o pecado. E o pecado que faz essa separação. Daqui a pouco nós vamos ler um versículo que fala sobre isso. Então teve início o surgimento de um abismo entre Deus e o homem, criado pelo próprio homem. Mas, se o primeiro Adão, a alegria nossa é essa, se o primeiro Adão permitiu que fosse criado um abismo, veio o segundo Adão, Jesus Cristo, e em cima desse abismo fez a ponte para ligar de novo o homem ao Senhor. Então, Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro, eu costumo dizer que ele era imperfeito, mas o segundo Adão, totalmente perfeito. O primeiro Adão tinha tudo para não pecar e pecou. O segundo Adão tinha tudo para pecar e não pecou. Olha que coisa linda. O primeiro Adão foi colocado no paraíso. O segundo Adão nos colocará no paraíso. Isso é lindo demais. Então, nós precisamos entender que é aí que começou o abismo entre Deus e o homem, por causa do primeiro Adão. Mas graças a Deus que veio Jesus Cristo, cria uma ponte para reconciliar o homem a Deus. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele fala que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, ele mesmo, Jesus, é a ponte. Ele não só cria a ponte, mas ele mesmo é a ponte. Sem essa reconciliação,
o homem não tem direito à salvação, visto estar separado da graça de Deus, visto estar em inimizade. É necessário se reconciliar com o Senhor. É necessário que se ligue de novo àquilo que estava separado. No tópico 1, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Essa inimizade existia devido à religiosidade. Segundo alguns estudiosos, existia no templo um muro de pedra, que ele tinha cerca de 1,5 metros de altura. E ele impedia que os gentios tivessem acesso. Então, aí já começava a dificuldade, uma barreira separando. E perceba, irmãos e irmãs que estão me ouvindo ou me assistindo, se ainda hoje, em alguns lugares, não existe uma barreira de separação, um exclusivismo religioso. Primeiro eu costumo dizer, primeiro eu, depois eu. E se sobrar um pouquinho? Eu de novo. E o meu irmão? Ele que se vire para lá. Exclusivismo religioso. É tudo para mim, tudo centrado no homem. Era mais ou menos assim. Eles que cumpriam as leis. Eram eles que obedeciam às leis. Moral, civil. Vamos falar das 3 leis daqui a pouco. Eles que faziam tudo. É o exclusivismo. E hoje nós também, em alguns lugares, nós podemos ver um exclusivismo. De denominação para denominação, não, que a minha denominação é melhor, a minha denominação, eu posso fazer isso, a minha denominação, exclusivismo religioso. Era isso que imperava naquela época, que atrapalhava a amizade entre judeus e gentios. Eu posso fazer, você não pode. Eu tenho condições, você não tem. Exclusivismo religioso. E até de regionalismo também. Não, no meu estado é melhor, mas lá o povo é mais crente. Lá o negócio é mais sério. Aqui não, aqui está meio exclusivismo religioso. Era um muro que a gente vai entender que ele não era só de pedra no sentido físico, literal, mas espiritual. Esse muro precisava ser quebrado. Jesus veio para todos, Jesus veio para mim e para você. Jesus veio para todos. Então não devemos tratar ninguém com exclusivismo religioso. Cristo veio para desfazer esta barreira nos 2 sentidos, físico e espiritual. Os judeus cumpriam as leis civil, moral e cerimonial. Civil, no que diz respeito como cidadão, a lei moral, que ainda está em vigor, não para a salvação. Não é porque ninguém mata que vai ser salvo, não. É não matar, mas aceitar Jesus e crer nele como Salvador. Tem gente que fala, não, mas eu faço coisas boas, eu não mato, eu não adultero, então, não. A lei, a moral, ela permanece, mas não no sentido de salvação. E a lei cerimonial, que era o problema mais difícil, que o nosso comentarista fala que era esta que estava sendo derrubada por conta do exclusivismo. Na hora do culto, não pode entrar. Na hora de oferecer, ele não pode. Na hora da semana, não pode. E era um negócio meio que separado, meio que dividido. E Jesus precisava acabar com isso. E nós também, aplicando na nossa vida hoje, precisamos acabar com o exclusivismo religioso. Que esse exclusivismo só tende a colocar uma barreira de separação, um muro. E Jesus, isso é coisa do homem. É bom deixar claro que todas essas coisas foram feitas pelo homem, não por Deus. Deus veio para todos, para salvar a todos, quer que todos se reconciliem com Ele e todos aqui na terra, homens, judeus, gentios, para fazermos um só povo, a igreja que surgiu desses 2 povos.
No tópico 2, e antes de passar para o tópico 2, eu queria dizer algo que aconteceu, não é uma ilustração, para comparar com o amor de Jesus para nos reconciliar, com o amor de Deus para nos reconciliar. Isso aconteceu, não é uma ilustração, aconteceu no sul de Espírito Santo. Eu creio que os irmãos, não sei se estão aqui, já ouviram isso, ou quem está me ouvindo já ouviu isso. Mas para ver como que a coisa é linda. Um fazendeiro tinha um problema sério com seu filho, muito sério. Brigava, discutia, o filho desobedecia, o filho não respeitava o pai, era briga constante, era vários conflitos, até que um dia, aquele filho numa briga muito ríspida com seu pai, resolveu sair de casa, saiu, foi embora. No dia seguinte, a família senta à mesa para a primeira refeição, após a saída desse menino, e sente a falta dele, está lá o lugar dele vazio, a mesa. Cadê o lugar do fulano ali? Está vazio, ele foi embora, nos abandonou. Aí a mãe vem em lágrimas. No segundo dia, a mesma coisa, se senta para a refeição, está a cadeira do moço vazia. Na semana seguinte, a mesma coisa, está lá a cadeira do moço vazia. E a mãe entrando em profunda depressão, ficando doente a cada dia, chorando, porque estava sentindo falta do filho. E o fazendeiro, o marido, quando percebeu que a esposa estava ficando doente, mandou vir o médico. E quando o médico chega e examina e fala assim, ela não está doente fisicamente, ela está doente emocionalmente, ela está sentindo falta do filho. E se ele não voltar, rápido ela morre. E o pai, o marido, mandou os empregados atrás, procura esse menino. Acha ele aí na cidade. E acharam. E falaram, olha, o negócio está sério, tua mãe está muito ruim. Volta, porque ela precisa te ver, ela precisa falar contigo. E aquele garoto relutou, mas veio. E o pai, brigado com o filho, quando o filho entra por uma porta, o pai sai pela outra. Brigados. Não queriam se falar. A mãe, a depressão, está aqui, alguém que é da área de saúde sabe que mata. E mata, né? E aquela mulher ficou muito doente ao ponto de morte, por conta do filho ter abandonado lá. Quando o filho chega, fica do lado da cama, ela pega a mão do filho, acaricia e manda chamar o pai. O pai reluta. Eu não quero, não vou. A mãe está chamando. O senhor tem que ir lá. Ele relutou e veio. Ele, quando entra no quarto, num lado da cama, o filho rebelde do outro lado. A mãe pega a mão do filho, pega a mão do pai, junta as duas mãos, põe no seio dela e expira e morre. Bem ali na frente de todos. Na morte dela, reconciliou o pai e o filho. Veja se não foi Jesus, somente através da morte de Jesus, que ele reconciliou. Somente através da morte de Jesus tem a possibilidade de reconciliar, voltar-se para ele e viver em paz com ele. É bem verdade que o pai estava brigado com o filho, não é o caso de Deus estar brigado, não. Nós é que eu repito, falei no início, nós é que o ofendemos. Nós é que necessitamos de reconciliação. Mas é uma história real que aconteceu, que mostra que foi necessária uma morte para reconciliar dois. O pai e o filho, dois seres humanos. Que Deus fale ao teu coração através desse fato triste, mas que nos mostra bem a realidade da coisa. Tópico 2, pela paz Cristo fez um novo homem. Existem alguns conceitos de paz. Eu disse que lá no início, eu só dei aquela especificação de paz, ausência de guerra. Mas aqui para frente, eu queria entrar mais no conceito de paz, que esta paz, que Ele, nosso Deus,
só Ele pode dar para reconciliar os homens. E esse tópico 2 vai falar dessa paz. O mais comum que temos é a ausência de guerra. Mas eu queria falar sobre pelo menos 3 tipos de paz. Qual a primeira paz? A primeira paz é a que o mundo dá. João, capítulo de número 14, versículo 27, ele fala assim: deixo-vos a minha paz vos dou, vou-la dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Olha o que ele está falando, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, a primeira paz que eu queria falar é a que o mundo dá. É a primeira paz. A que o mundo dá é uma paz baseada em circunstâncias. Só existe essa paz mediante algumas circunstâncias. Está tudo indo bem, paz. Mas se alguma coisa dá errado, alguma coisa sai fora do eixo, aí acabou a paz. Aí começa o conflito, começa a guerra. Não é essa a paz que Jesus dá. Ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, a primeira paz que eu falo para você que está me ouvindo ou me assistindo, é a paz que o mundo dá. Paz baseada em circunstâncias. Mas existe uma outra paz em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5, o versículo de número 1. Vamos ler rapidamente, Romanos, capítulo de número 5. Eu já parto para o terceiro e último tópico para encerrar. Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É a segunda paz. Paz com Deus. Mas como eu consigo essa paz com Deus? É através da justificação. Eu estava no mundo, fui justificado, perdoado meus pecados. A partir de agora, eu tenho paz com Deus. Essa é a segunda paz que a gente pode subdividir. A primeira paz é a que o mundo dá, baseada em circunstâncias. Esta paz não é verdadeira. Basta alguma coisa dar errado que a paz acaba. A segunda paz é a paz com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1, através da justificação. E a terceira paz está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esta paz está fora do alcance da nossa mente. Oh, aleluia! A paz que excede todo entendimento. O homem, às vezes, não consegue entender essa paz, porque essa paz, ela é transcendente, ela excede, ela passa, transcende o nosso pensamento, o nosso entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Vamos ler? É linda essa passagem. Diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A primeira paz que o mundo dá, a segunda paz com Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento. Esta paz é difícil. Não, às vezes você não vai entender mesmo, não. O negócio está complicado. Parece que o mundo está caindo. Trazendo para nós agora, coronavírus, se fala de morte, tirando a paz de muita gente. Ai, tantos mortos, e o negócio vai complicar, vai aumentar, vai piorar. O cristão verdadeiro, ele está em paz com Deus, porque ele sabe que Deus é o único. E o nosso pastor presidente falou uma coisa linda aqui, que está na minha mente, é um trecho muito conhecido nosso. E ele disse assim, ó, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É bom e devemos tomar nossas precauções. Lavar bem as mãos com água e sabão, passar álcool em gel, usar máscara, são paliativos que nos guardam, nos ajudam, nos protegem. Mas se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, essa paz ela pode acabar. Mas se o cristão verdadeiro, no meio de uma pandemia, o negócio parece que tem muita gente que está aflito e com medo.
A gente percebe ou vive isso. Mas aquele que tem a paz de Deus, o mundo pode estar caindo, ele está em paz. Nada vai tirar minha paz. Até porque se eu morrer, eu vou para a mansão celestial ficar junto com ele. Existe uma canção que há muito tempo eu ouvi, não vou cantar, claro, mas um trechinho dela diz assim: não temo o futuro, pois tenho Deus comigo, pode cair o mundo, estou em paz. Pode cair o mundo, mas o cristão verdadeiro que tem a paz de Deus, esse não se desespera com nada. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, eu estou em paz. Ele faz como Jó, lá no capítulo 13, ele fala assim: ainda que ele me mate, nele eu confiaria. Só faz isso quem tem a paz de Deus. E essa paz que ele lá na cruz veio para derramar essa paz, para acabar com essa divisão, com a inimizade e reconciliar o mundo com Deus. Ou aqueles que querem, o mundo que eu digo, aqueles que o aceitarem. Jesus não é só o autor da paz, ele mesmo é a paz. E une a todos, judeus e gentios. Coisa linda isso. E aí surge o novo grupo, dos judeus e dos gentios, como eu já falei. Aí surge a igreja. Através de quê? Através da reconciliação e através da paz que só Deus pode dar. Tópico 3, estou sendo bem rápido, a hora corre, misericórdia. O tópico 3 diz: pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Romanos 5, versículo 1 diz assim: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela cruz reconciliados com Deus. Agora, cruz, para encerrar, cruz é símbolo de dor. Cruz é símbolo de morte. Se a gente for ler, o tempo corre, mas vou tentar ler pelo menos um ou dois aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nós vamos ver a cruz como símbolo de morte. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo 21. E ele fala assim, 2:21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Eu falei que é cruz símbolo de sofrimento. Ele sofreu. E nós também temos que estar dispostos a sofrer por amor a Ele. A morte é símbolo de morte. Atos capítulo 10, versículo 39. Não vou ler por causa do tempo. Vergonha, Hebreus 12, 2. Zombaria, Mateus 27, 39, diz que o povo passava, olhava para ele e meneava a cabeça, no sentido de desprezo, de vergonha. Mas ele passou tudo isso e veio aqui para morrer por mim e por você, para que nós fôssemos um só povo, um só grupo, a igreja, para morarmos no céu. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, olha a cruz. A cruz é tão importante. Pela cruz, Jesus morreu e reconciliou, levou todos os nossos pecados. E a cruz é tão importante que um dia ele reúne a multidão e os discípulos, em Marcos 8, 34, e diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele podia falar com toda a autoridade que ele tem. Todo mundo aqui, por ordem, obrigado,
todo mundo pega a sua cruz e siga-me. Eu estou determinando, todo mundo, bora. Ele podia falar isso, mas ele não falou isso. Se alguém quiser vir após mim, não é obrigado, mas se quiser, tem que tomar a cruz, porque um dia ele passou pela cruz para que acabasse a barreira da separação. E nós precisamos também pegar a nossa cruz, carregá-la nos ombros. E ele diz, e siga-me, quer dizer, atrás de mim, sou eu que dou o caminho, sou eu que dou o rumo, sou eu que dou a direção. Agora não é mais você que manda, sou eu. Por quê? Porque você quis. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora quem manda sou eu. Os teus prazeres, os teus desejos, as tuas vontades, elas ficaram. E agora segue a Jesus. Através de quê? Através da cruz, que um dia ele passou. O tópico 3 nos fala da cruz, que foi onde Jesus foi lá sofrer por mim e por você. Encerrando, importante ressaltar que essa reconciliação, repito, tem duplo sentido, tanto vertical quanto horizontal. Precisamos estar reconciliados com Deus e reconciliados com os nossos irmãos. A barreira da separação caiu, está embaixo, e agora vivemos em paz. Que paz é essa? A paz que excede todo entendimento. Judeus e gentios, a igreja hoje, todos unidos, numa só paz, num só propósito, passando pela mesma cruz, carregando cada um a sua cruz, sem querer dizer que ela está pesada e querer cortar um pedaço, porque é ela que vai ser a ponte para te fazer passar para as mansões celestiais. Não há mensagem sem cruz. Não há mensagem sem cruz. Por isso que ele foi muito importante ter passado pela cruz para que essa barreira fosse desfeita. Encerro esta minha rápida palavra, lendo um versículo, e já passo para o pastor Cândido, mas eu encerro essa rápida palavra, lendo o Apocalipse, capítulo de número 9. O versículo, ou melhor, capítulo 5, versículo 9. Vamos ler? Olha que coisa linda. Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Todos. Não tem mais exclusivismo. Não tem mais judeus, não tem mais grego, não tem mais judeus e gentios. Ele morreu, passou pela cruz, lá na cruz, ele derramou a paz sobre todos nós, para que fôssemos um só. Todos os povos, línguas, tribos e nações. Para isso que ele morreu, para isso que ele derramou a paz sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus nos faça pensar nessa reconciliação. Precisamos levar essa reconciliação para muitos que ainda precisam. Muitos ainda estão precisando de ser reconciliados. Quem é o canal? Eu e você. Nós somos embaixadores. Lembra que eu falei? Embaixadores em terra estranha. A nossa pátria é no céu. Mas estamos aqui com o objetivo, a missão de levar a reconciliação àqueles que precisam. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse estudo maravilhoso. Eu tenho a certeza que o seu domingo será muito melhor por conta desta palavra. Deus abençoe a cada um dos irmãos, e eu quero agradecer ao Senhor, queridos, e lembrar aos amados que é uma oportunidade, um privilégio único da nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, pelo empenho, pela dedicação que ele tem para com a igreja do Senhor. Nós temos
a oportunidade de iniciarmos a manhã deste domingo na presença do Senhor, aprendendo a sua palavra. E eu quero que você, meu irmão, minha irmã, divulgue a escola bíblica dominical aí no seu bairro, na sua congregação, junto aos seus amados irmãos, parentes. Passe o endereço do nosso YouTube, da nossa web rádio, também do nosso Facebook, para que todos possam se inscrever. Aquele que não é inscrito pode se inscrever e dê lá o seu joinha, participe conosco, esteja sempre ouvindo e aprendendo a palavra do Senhor, todos os domingos pela manhã. Agradecemos ao Senhor porque temos essa oportunidade. A nossa igreja, ela é pioneira nesse sistema de realização de cultos online. Então, aproveite esta ferramenta que a Igreja Assembleia de Deus aqui em Petrópolis tem te oferecido. É uma oportunidade, muitas igrejas não têm essa ferramenta. Você é privilegiado, você tem esta oportunidade, então não desperdice, não jogue fora e lembre-se, a palavra de Deus na sua vida vai fazer a diferença. Foi com esta palavra que o Senhor venceu o tentador. Se você quer vitória, tenha a palavra de Deus no seu coração. Faça como o salmista Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Louvamos a Deus. E eu quero já te dizer, meu irmão, minha irmã, logo mais teremos, a partir das 18 horas, um culto abençoado aqui. Não desperdice essa oportunidade. Participe. Assista os nossos cultos, não só os domingos, mas de terça a domingo. Tem sido uma grande bênção, um grande celeiro espiritual aqui, querido, distribuindo pão. Muitos estão ouvindo que lá, como aconteceu lá em Moabe, que a casa do pão está distribuindo alimento. Tenha essa oportunidade de não só ser alimentado, mas distribuir esse alimento, convidando amigos, parentes, irmãos, para participar conosco deste culto, amém? É o melhor programa, de manhã Escola Bíblica Dominical, e à noite, o grande culto com toda a igreja assistindo e participando aqui, através do nosso YouTube, amém? Que Deus a todos abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus, e eu já quero te dizer, colocar aqui uma água na boca dos irmãos, se assim podemos dizer de forma muito doméstica, que na semana que vem estaremos estudando a 8ª lição, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Estará conosco aqui, ministrando a palavra de Deus, o pastor Eliabe. Então, queridos, nos vemos no próximo domingo, se Jesus não vier buscar a sua igreja até lá. Amém? Que Deus a todos abençoe, e vamos orar agradecendo ao Senhor. E após a nossa oração, eu convido o nosso pastor Moisés para estar impetrando a bênção apostólica aqui, o microfone ao lado. Amém? Senhor, te louvamos por mais esse estudo maravilhoso, ó Deus, por este domingo que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos continuar sendo alimentados pela Tua palavra. Te louvamos pela vida dos Teus filhos que têm participado, corroborado conosco, ó Deus, a nossa assistência técnica aqui dos nossos irmãos, irmão Pedro, irmão Júnior, que tem se dedicado a este trabalho, para que, ó Deus, a Tua palavra possa percorrer os 4 cantos do mundo, ó Senhor, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil e em todo o mundo, através da internet. Continua, Deus, abençoando os nossos ouvintes, cada aluno da escola bíblica dominical, cada classe, ó Deus, que está sendo representada nesta hora, em cada local, Senhor, em cada congregação, cada professor, ó Deus, que Tu continues abençoando, ó Deus, a cada vida que tem ouvido a Sua palavra, aqueles, meu Senhor, que tem assistido através das redes sociais e têm sido edificados pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque Tu tens levantado vidas, ó Senhor, para
aprender a tua palavra. Por isso, ó Deus, continua abençoando a cada professor, que a tua escola a cada dia cresça, ó Senhor, não só em quantidade, mas também, Senhor, cresça, meu Senhor, na qualidade, que essa palavra saia, Senhor, em solo fértil, e possamos ver frutos sendo dados para a glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, e te louvamos por esta manhã preciosa, na tua casa, em tua presença, aprendendo a tua palavra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso pastor Moisés impetrando a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém.